Trasnoche Paranormal apresenta Histórias Reais. Episódio 1: A Noite dos Sem Facas. Quão sólida é a realidade que você vê diante dos seus olhos agora mesmo? Você olha para uma mesa e é uma mesa. Olha para o seu pai e é o seu pai. Mas, e se de um segundo para o outro o filtro da sua mente se quebrasse? O que acontece quando a pessoa que te deu a vida deixa de ser humana aos seus olhos e se transforma em algo mais? Em uma massa, em um boneco, em um demônio que precisa ser destruído. O horror às vezes não precisa de monstros debaixo da cama. Às vezes, o horror é simplesmente um fio que se cruza no cérebro de pessoas normais. Gente como você, gente como seus vizinhos. Estamos no ano 2000, bairro de Manzanares, Saavedra, Buenos Aires. Um lugar onde nunca acontece nada. Ruas arborizadas, casas de classe média, o silêncio da rotina. Lá viviam Silvina e Gabriela Vasques. Não eram marginalizadas, não tinham antecedentes criminais. Gabriela estudava design, Silvina, ciências econômicas. Eram perfeitas. No entanto, por trás das cortinas fechadas da rua Manzanares, número 2300, estava se formando uma tempestade que a lógica forense levaria anos para desvendar. Uma tempestade feita de delírio místico, manipulação psicológica e uma pergunta que até hoje gela o sangue. Foi um surto psicótico compartilhado? Ou as irmãs Vasques viram algo que nós não conseguimos ver? Bem-vindos! Hoje apresentamos A Noite dos Sem Facas. Para entender o massacre, primeiro precisamos entender a transmutação. Ninguém simplesmente acorda e decide desmembrar o próprio pai com uma faca de cozinha. É um processo, uma erosão lenta da identidade. As irmãs Vasques haviam encontrado um refúgio, ou pelo menos achavam, em um centro chamado Transmutar. Esse lugar era dirigido por um homem, Sérgio Etcheverry. Ele se autodenominava o Alquimista. Os depoimentos da época o descrevem como uma figura carismática e envolvente. Um homem que falava de purificação, de guerra espiritual, de limpar a aura. Silvina, a mais nova das irmãs, foi a primeira a cair. Ela largou a faculdade, deixou suas amizades, seu mundo se reduziu às quatro paredes do centro holístico e às palavras do alquimista. Gabriela, a mais velha, a seguiu pouco depois. E aqui entra em cena um conceito psiquiátrico aterrorizante. La folie à deux, a loucura a dois, é um fenômeno em que uma pessoa induz seu delírio em outra, criando uma realidade compartilhada que é impenetrável para os de fora. Na mente das irmãs, sua casa já não era mais sua casa, era um campo de batalha. E o pai delas, Juan Carlos Vasques, um homem comum, viúvo, que só queria o melhor para as filhas, se tornou o inimigo. Mas não porque elas o odiavam. Não, na lógica distorcida que o Centro Transmutar havia implantado nelas, o pai era o obstáculo para sua elevação espiritual. Segundo relatos posteriores, elas sentiam que uma energia sombria habitava nele. Começaram a ver coisas que não estavam ali. Sombras, mudanças em seu rosto. A lavagem cerebral foi sistemática. Elas foram ensinadas que para ascender precisavam purgar. A palavra purgar ressoa neste caso como um presságio sombrio. O que significa purgar quando a sujeira que você vê é um ser humano? Chegamos ao dia 27 de março de 2000. É noite. A casa dos Vasques está em silêncio, mas por dentro a realidade se quebrou definitivamente. As irmãs já não veem Juan Carlos. Diante delas, na sala de sua própria casa, o que veem é um boneco. Foi assim que descreveriam depois aos peritos psiquiátricos. Não era o papai. Era uma massa maligna, uma casca vazia ocupada pelo mal. O ataque não foi uma defesa pessoal, não foi uma discussão que saiu do controle, foi um ritual.
Quero que visualizem a cena, não por sensacionalismo, mas para compreender a magnitude do surto. Juan Carlos foi atacado com uma ferocidade que os legistas raramente veem. O termo técnico é overkill, matar em excesso. Quando esfaqueiam alguém uma vez, querem matar. Quando esfaqueiam 100 vezes, querem apagar essa pessoa da existência, destruir o que ela representa. Mais de 100 cortes. 100. Mas não houve apenas violência física, houve barulho, muito barulho. Os vizinhos não ouviram uma briga comum, ouviram cânticos, ouviram rezas em línguas que não pareciam espanhol. Eram Silvina e Gabriela, em transe absoluto, tentando tirar o demônio do corpo do pai. Literalmente. Os ferimentos não eram aleatórios. Seguiam um padrão de dissecação. Procuravam algo dentro. Tentavam extrair a escuridão que o alquimista dissera existir. Pense na dissociação mental necessária para isso. Suas mãos estão cobertas com o sangue do seu pai, mas sua mente diz que você está fazendo o bem, que está salvando o universo. Naquele momento, naquela sala de estar em Manzanares, o inferno não era um lugar bíblico. O inferno era a mente daquelas duas garotas. Quando a polícia finalmente entrou, a cena era dantesca. Elas não tentaram fugir, não tentaram esconder o corpo. Estavam ali, exaustas, em choque, como se tivessem acabado de cumprir uma tarefa difícil, mas necessária. O boneco havia sido destruído, o pai havia sido libertado. A justiça humana tem ferramentas limitadas para lidar com o inexplicável. O veredito foi rápido e contundente, mas deixou um gosto amargo. Inimputáveis. Artigo 34 do Código Penal. Surto psicótico agudo com delírio místico. Não foram para uma prisão comum. Foram enviadas a instituições psiquiátricas, a Unidade 27 do Borda e o Hospital Moiano. Legalmente, o caso estava encerrado. Elas não sabiam o que faziam, estavam doentes. Mas é aqui que o crime toca ao paranormal, e onde as perguntas incômodas começam a surgir. Primeiro, a falta de arrependimento inicial. Durante muito tempo, mesmo medicadas, mantiveram a lógica do próprio delírio. Não havia culpa, porque na realidade delas tinham matado um monstro, não o pai. Segundo, a sombra de Sérgio Etcheverry, o alquimista foi investigado. Falou-se em indução ao suicídio, exercício ilegal da medicina e manipulação psicológica, mas nunca se conseguiu provar que ele deu a ordem: matem o pai de vocês. Ele apenas plantou as ideias, apenas criou o cenário. Elas executaram a obra. O homem que desenhou o labirinto mental onde as irmãs Vasquez se perderam nunca pagou pelo crime de sangue. Ficou livre, uma sombra sinistra que se dissolveu nas histórias. E finalmente o destino das irmãs. Isso é o que talvez tire o seu sono esta noite. A loucura, segundo a justiça e a ciência, pode ser temporária. Silvina e Gabriela passaram anos internadas. Foram tratadas, foram curadas e foram libertadas. Dizem que Gabriela refez a vida, que formou uma família, que é mãe. Dizem que Silvina tentou voltar a estudar. Que caminham pelas mesmas ruas que nós. Que fazem compras nos mesmos supermercados. E isso nos leva à conclusão final deste caso. Se a mente humana é capaz de se quebrar a ponto de ver um pai como um demônio e depois se reparar para voltar ao normal, o que nos garante que nossos próprios sentidos são confiáveis? Quão longe estamos, qualquer um de nós, da nossa própria transmutação? O caso das irmãs Vasquez nos lembra que os demônios mais perigosos não vêm do inferno, vêm de uma ideia equivocada, plantada no momento certo, em uma mente frágil. Isto foi Trasnoche Paranormal, Histórias Reais. Eu sou Hector Rossi e lembre-se, quando olhar nos olhos de quem você mais ama, certifique-se de que ainda é quem acredita ser. Até a próxima escuridão.